Olá, começando o podcast Falando Franco, mais um, graças a Deus, com a presença ilustre do nosso amigo Thiago Seixas, filho do ex-prefeito Roberto Seixas, dona Fátima. Thiago, seja bem-vindo ao nosso podcast Falando Franco, com a nossa amiga Carol hoje aqui nos acompanhando também, a presidente da CDL, e é uma honra você estar conosco. Thiago, hoje você faz parte do governo, ela já faz parte do governo há vários anos. Qual a pasta que você ocupa hoje no governo? Bom, Daniel, primeiro, boa noite. Daniel, que é uma pessoa que tem uma história na comunicação da cidade, da região. Obrigado pelo convite. A Carol, que além de empreendedora aqui da cidade, também está ocupando agora a presidência da CDL. A toda a produção que está empenhada aí para o podcast acontecer. As pessoas que estão nos acompanhando, boa noite a todos. Daniel, fico muito feliz com o convite de poder falar um pouquinho do que está acontecendo em relação ao desenvolvimento econômico na nossa cidade. Eu passei a ocupar a pasta há cerca de 3 anos no governo do Dr. Nivaldo, mas eu tive a oportunidade de trabalhar na área já na ocasião em que o Kiko, nos 2 mandatos que o Kiko teve, iniciei como gestor do PAT e ao longo do tempo as oportunidades foram aparecendo através do próprio governo, do Kiko. Do seu trabalho. Do trabalho e do empenho, e é claro que a gente conseguiu, nós chegamos à Diretoria de Desenvolvimento Econômico e há pouco tempo, há cerca de 3 anos, eu fui convidado para atuar como secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico já no governo do Dr. Nivaldo. Lembrando que a pasta que você ocupa, seja adjunta ou seja a pasta em si, vamos falar num contexto geral, é de grande importância porque ela gera emprego, ela fomenta o comércio, né? E cria uma questão que é de grande importância para a nossa cidade, que era tida como uma cidade de dormitório. Hoje, pouco a pouco, ela vem se tornando uma cidade que emprega bastante gente, né, Thiago? Perfeito. Você quer explanar sobre isso? Eu acho até importante destacar algumas coisas que ocorreram ao longo desse tempo. Até o Kiko hoje, deputado federal, mas na ocasião ele, enquanto prefeito, ele fez uma análise interessante da cidade e nos incumbiu da tarefa de fazer uma análise em relação ao zoneamento da cidade, né? Vinculado ao plano diretor. E na época, 2013, 2014, foi constatado que boa parte da cidade podia ser aproveitada com zoneamento industrial, né? Então, na época, nós contávamos com cerca de 5 ou 6 milhões de metros quadrados de área com zoneamento industrial. E no plano diretor, é lógico, respeitando todas as questões, principalmente de cunho ambiental, foi possível que essa área passasse a cerca de 30 milhões de metros quadrados hoje. De quanto para quanto? De 5 milhões, 6 milhões para 30 milhões. É uma área considerável. E quantos licenciamentos hoje temos no comércio? Aliás, né, bom dia, boa tarde, boa noite, né, independente do horário que você esteja vendo esse podcast. Quantos licenciamentos tem hoje, Thiago, no comércio? Olha, o comércio de Franco, ele aos poucos vem tomando uma força enorme. E eu acho que é importante a gente considerar também que depois da obra do terminal rodoviário, a cidade passou a ter uma característica ainda que não tão marcante, mas que mudou sim, que eu acredito muito na descentralização do comércio local. Até porque os trabalhadores, no momento em que descem do trem, eles estão muito próximos do terminal rodoviário, que isso acaba canalizando no fortalecimento do comércio dos bairros, né? Sim. Eu acho que mais importante do que isso ainda falando das alterações referente ao plano diretor, Franco da Rocha está numa posição geográfica privilegiada, né? Então é importante destacar a posição que nós estamos próximos a grandes rodovias, próximo ao centro. Grandes rodovias. E se considerarmos aí Rodoanel, Fernão Dias, Anhanguera, Bandeirantes, a proximidade com a rodovia Dom Pedro, também é uma rodovia importante para todos nós. Dentro dessas alterações que foram realizadas no plano diretor,
foi possível com que as empresas entendessem que seria viável o investimento na cidade. E, consequentemente, a gente está falando de viabilizar grandes obras, ou atrair grandes empresas, a gente está falando de gerar emprego, Sim, gerar renda. E é claro que a prefeitura também se beneficia quando a gente fala em tributos. Né? Ela passa a absorver uma tributação que uma empresa instalada numa cidade X quilômetros aqui passou a estar instalada em Franca, lógico que a cidade também se beneficia com isso. E quanto ao comércio local, eu acho muito importante, primeiro, é uma crença pessoal. Sim. O comerciante franco-rochense, ele é guerreiro, né? Guerreiro. Ainda mais pela quantidade de enchentes que já foi enfrentado o centro de Franco da Rocha, né? Sim, infelizmente é um problema crônico. Geográfico, né? E a prefeitura vem fazendo inúmeros investimentos junto do governo do estado e para, de certa forma, chegar Só um adendo, eu gostaria de interromper você um momentinho. Como o Brandino havia falado no outro podcast que ele não ouviu a gente, ele falou a questão dos piscinões, Perfeito. Das barreiras, dos investimentos, Perfeito. uma parceria com o governo do estado. O pessoal fala, mas é obra do estado, mas tem que ter a mão da prefeitura para a liberação da área, para o licenciamento. Sim. Então teve todo esse contexto que vai a cada vez mais, cada obra que surge, tem obras lá na Porta de Morato, vindo de lá para cá, que vai viabilizar ou amenizar um pouco mais o impacto das chuvas no comércio, né, Carol? Sim, e para falar também, o Thiago tocou, né, no assunto da questão da empregabilidade, sobre a questão da geração de renda. Eu acho que o beneficiado não é só a prefeitura, o comércio em si, né? Assim fomenta o comércio, né? Perfeito. Quanto mais pessoas ficam aqui na cidade trabalhando, se gera, querendo ou não, gastos aqui dentro do próprio município, né? Eu acho também que é importante, quando eu usei o termo guerreiro, eu me refiro principalmente àquilo com que, as adversidades com que a gente, todos nós, o mundo viveu nos últimos anos, né? Sim. É claro que 2024, a pandemia, hoje, graças a Deus, graças ao SUS, 2020. com vacina, mas o comércio e a administração pública, de uma forma geral, passou por momentos complicadíssimos. E o comerciante, de certa forma, ele não só em Franco da Rocha, mas no país e no mundo inteiro, ele foi afetado diretamente. Então, eu começo a tratar como guerreiro daquela situação em diante. Sim. Até fazer uma observação interessante. Até há poucos dias atrás. Né? Sim, 2020, inúmeras vidas se foram. Sim. Enfim. E é claro que é um momento que todos nós recordamos com muita dor e tristeza. Teve muitas famílias perderam entes, foi algo assim fora do comum. E no momento em que não se foram vidas, que são momentos o mais importante, claro, a vida humana, infelizmente ocorreu o problema da saúde financeira das empresas. Sim. E vale lembrar que empresa, eu falo de uma forma geral, vale lembrar que a saúde financeira da empresa é quem estabelece a garantia do pagamento do colaborador, os tributos. E ainda, infelizmente, também ao meu ver, as empresas carregam essa cicatriz. Sim, muitas delas. Eu posso falar até como na frente da CDL, né, aqui em Franco da Rocha, não só Franco da Rocha, mas recentemente a gente teve encontro de cidades, né? Isso é geral, né? A cicatriz Sim. da pandemia, mesmo as sobreviventes, elas continuam ainda, Sim, né? Eu acho até importante o governo do Dr. Nivaldo, do qual me orgulho muito de fazer parte, Daniel. De fato, me sinto muito honrado de participar daquilo que a cidade vem crescendo, vem evoluindo. Na verdade, Thiago, o que acontece? Você participou da gestão do Kiko. Das duas gestões do Kiko. E vem participando da gestão do Nivaldo. Então, você carrega aí, além do conhecimento, não só no PAT, como começou o setor que você citou agora, que você iniciou. Eu iniciei como gestor do posto de atendimento ao trabalhador. E hoje você está na Secretaria Adjunto de Desenvolvimento. Perfeito. Então, o que acontece? Houve também um crescimento dentro da sua atividade, da sua pessoa na prefeitura. Vale salientar que você carrega a experiência de mais de 12 anos nesse trabalho, né? Sim. Então, só complementando essa parte, para quem não entendeu, o desenvolvimento econômico é muito importante para a cidade. Ou seja, quanto mais comércio, mais gasto no supermercado, mais gasto na loja de sapato,
mais gasto com frutas, verduras, legumes, em si o comércio acaba girando a engrenagem econômica e empregando mais a cidade. Essa é a ideia do podcast de hoje. As pessoas, até para pontuar, o que é o podcast Falando Franco? São blocos que a gente vai trazer as informações da prefeitura, de todos os segmentos, como trouxemos a guarda, trouxemos o Brandino, que é chefe de gabinete, convidaremos outras pessoas, né, Carol? Vamos estar convidando outras pessoas para falar sobre cada um dentro da sua pasta. No caso, hoje, estamos com o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, que tem a função de gerar emprego, de administrar a quantidade de pessoas, ou seja, em outras palavras, tem a função de gerar recursos para a cidade, né? Na verdade, o objetivo principal da Secretaria, até previsto em lei, é criar, executar políticas públicas que fomentem o desenvolvimento econômico, né? A gente está tratando de uma forma geral, desde a atração de empresas para se instalarem no nosso município. Incentivo para a empresa vir para cá? Incentivo, enfim, até ao trabalho um trabalho muito importante que o PAT realiza, que é a captação de vagas. Perfeito. Ele intermedia. Como se dá isso? Com os trabalhadores. Como é que se dá essa captação? É o seguinte, o PAT... O pessoal entender, você está lá no PAT, que fica no shopping, né? No shopping. No piso superior do shopping. Perfeito. Próximo... No estacionamento. Estacionamento do shopping. Perfeito. O que acontece? O PAT está ali. Então, ali você vai fazer documento, você vai... Isso, dentro do Poupa Tempo. Do Poupa Tempo, você tem o PAT, que vai tratar de diversos assuntos. Dentre eles, o emprego, né? Perfeito. Que é até bom situar, que você não conhece o PAT, no Shopping Franco da Rocha, no piso superior, ao lado do estacionamento, onde se trata da Secretaria Adjunta, né? Perfeito. De Desenvolvimento. É até importante deixar claro, o PAT ele é um serviço que a Prefeitura faz a gestão, mas o sistema do qual é utilizado para intermediar a mão de obra, por exemplo, ou da entrada no seguro-desemprego, é um sistema que tem a gestão do Estado e do Governo Federal. Exato. O Poupa Tempo ele conta com alguns serviços que são exclusivamente de gestão do Estado. Eu estou me referindo aqui à emissão de RG, à renovação de CNH, enfim. E a Prefeitura tem alguns serviços em que o espaço é compartilhado. Dentre eles, o PAT é a responsabilidade da Prefeitura, em que pese a gestão de sistema ser do Estado e do Governo Federal, a gestão ela é municipal. É importante também deixar claro, o PAT ele consegue fazer o encaminhamento de trabalhadores que estão fora do mercado de trabalho ou aqueles que estão e buscam uma colocação diferente ou uma melhor colocação, como eles costumam dizer. Todo esse serviço é absorvido pelos servidores da Prefeitura, desde captar a vaga de emprego para tornar no sistema ela disponível, e o trabalhador, quando vai fazer uma busca, se o perfil profissional dele vier de encontro à vaga disponibilizada, ele consegue um encaminhamento para fazer a entrevista. É claro que hoje também é importante, Carol, só para... Esse serviço também é disponibilizado através do aplicativo que o Governo Federal disponibilizou, que não só busca a vaga de emprego, como também ele faz a emissão da carteira de trabalho digital. Sim. E aí é legal, Daniel, destacar, principalmente na questão que a gente está falando sobre desenvolvimento econômico, tanto é que esses empregos só são criados porque a pasta de desenvolvimento econômico em Franco existe hoje, né? Porque, querendo ou não, como o Thiago falou, o plano diretor, ele na verdade projetou, né, algo que não tinha em Franco da Rocha, né? Conta um pouquinho mais para nós sobre isso, sobre esse desenvolvimento. Quais são os planos ainda para esse ano do desenvolvimento econômico? Só queria falar uma coisa, Carol, até para não atrapalhando você. A gente falou bastante, tanto com o Brandino quanto você, do plano diretor. Perfeito. Muitas pessoas não sabem o que é o plano diretor, como se dá o plano diretor e para que ele serve, né? Perfeito. O plano diretor, ele é feito para disciplinar qual área, determinado tipo de comércio, Perfeito. indústria, Perfeito. que tipo de atividade econômica pode ser exercido e criar novas atividades. Eu gostaria que só para dar um entendimento, para dar um contexto nessa fala de plano diretor, tanto sua quanto de outras pessoas que passaram aqui, você pode falar um pouquinho para as pessoas que acompanham o nosso podcast, o que é o plano diretor? O plano diretor, ele baseia qual atividade econômica pode ser exercida em determinado endereço. Então aqui, um exemplo bem claro,
uma indústria, deseja se instalar, uma metalúrgica, numa rua ou numa área, numa determinada região, que é de conhecimento nosso, restritamente residencial. Ela não tem a viabilidade para se instalar lá. Sim. Essa viabilidade, ela é dada, esse zoneamento, através do plano diretor. É ele quem define o que pode ser executado, o que pode ser, qual atividade econômica pode define ser e regulamenta. Perfeito. Tanto é que, só um adendo, muitas vezes as pessoas vão abrir uma empresa, alguma coisa, elas esquecem do principal quando de abrir um comércio. Pedir aquela certidão na prefeitura do uso do solo. Perfeito. Porque é o que vai dar viabilidade ou não. Porque ali ela já está constando no plano. Ainda existe uma classificação dos riscos de atividade, né? Até a gente citar aqui, uma loja de roupa, ela é classificada por lei como uma atividade de baixo risco. Diferente, por exemplo, de um posto de gasolina, de um hospital, que já é classificado, né, como alto risco. Ainda tem a classificação média, de médio risco. Como é que é feita essa classificação? Além da legislação federal, a Prefeitura de Franco, como exemplo de cerca de 80% das prefeituras do estado de São Paulo fizeram um convênio com a JUSCESP, com a Junta Comercial. O que eles ofertam? Eles ofertam para as prefeituras um sistema, a empresa, ou o contador, ou quem é o responsável por efetuar a parte administrativa da empresa. No primeiro momento, ela solicita a viabilidade, através do sistema da JUSCESP, que aparece para a prefeitura. Sim. A prefeitura faz o levantamento em relação se pode ou não aquilo naquela área e defere ou não o pedido. Até de primeira mão. Isso, daqui a poucos dias, nós estamos aí no início de fevereiro, daqui a poucos dias também será automatizado pela JUSCESP por conta do convênio vigente, que é um convênio que o custo é zero para a prefeitura. É muito importante destacar. Só explicando hoje, né, como ele lidou com o comércio, até para algumas pessoas que estão ouvindo, o que acontece hoje com o comerciante de frango? Ele faz a viabilidade, depois leva o processinho lá na prefeitura para ser aprovado. Então, a partir do momento que é tudo digital, ele não precisa mais criar processo físico na prefeitura. Então, isso, querendo ou não, é um avanço dentro da pasta do desenvolvimento. E só para acrescentar, a CDL tem apoio nisso também, não tem? Então, a CDL, na verdade, ela dá uma assessoria, ela dá uma assessoria. Os comerciantes, eles podem, que nem vira e mexe, eu estou lá na sala do Thiago pedindo ajuda, né, intermediando com os comerciantes. Quem me procura, eu faço a intermediação ou indico até para ele, muitas vezes lá com o pessoal do desenvolvimento econômico, porque às vezes acontecem alguns probleminhas, né? Então, querendo ou não, o que o Thiago está falando sobre o digital, esses probleminhas do processo físico que acaba voltando, às vezes a pessoa fica com o alvará retido, vamos supor, só para você entender, tá? Quem é comerciante, colega comerciante, contador, prestador de serviço, vai saber muito bem o que eu estou falando. Você dá entrada no seu CNPJ, faz a viabilidade, sai a JUSCESP, e aí você tem que dar entrada no bombeiro, lá. Na hora que você vai pedir o alvará na prefeitura, você faz o processo físico, correto, Thiago? JUSCESP se for seria baixo risco, Junta Comercial do Estado. Né? Exatamente. Quando às vezes a gente dá uma abreviada no nome, a pessoa que talvez não tenha a intimidade com essas coisas, ela não sabe. É a Junta Comercial do Estado de São Paulo, onde você vai registrar o contrato social que vai dar início a uma empresa. Então, às vezes eu faço esses cortes, só que nem falei do plano diretor, falei da Junta Comercial do Estado de São Paulo, que nenhuma empresa vai sair sem o seu CNPJ, que é oriundo da Junta Comercial do Estado de São Paulo, salvo engano, né? Não sou contador, tá? É só, só um comentário. E se for uma atividade de baixo risco, é claro que o sistema ele faz toda a análise frente ao preenchimento. Que quem está preenchendo passa a ser o responsável das informações através do sistema. Nos casos de baixo risco, em que não são compreendidos, por exemplo, o laudo do Corpo de Bombeiros, são alguns casos que o alvará sai na hora. E a gente está tratando até de uma liberdade econômica em relação a um trabalho que não oferta risco às pessoas, ao meio ambiente, ou de uma certa forma à saúde pública. E o alvará do MEI também vai incluir nesse processo digital? Por exemplo, hoje uma pessoa que é cuidadora de idoso, ela tem lá o MEI dela, ela tem que dar entrada na prefeitura pedindo um alvará lá
bonitinho para atuar, né, para tirar nota fiscal. E essa viabilidade, essa digitalização com a prefeitura, ela vai também suprir o pessoal do MEI? Através do Gov já consegue fazer a solicitação. E é importante também deixar claro, além da solicitação do licenciamento, o licenciamento é uma situação, né? Você está de acordo com a legislação federal, estadual e municipal. No caso, Tiago, você está falando, explicar para as pessoas que vão nos assistir, você quer iniciar a sua empresa. Então, o pontapé inicial é ir até o PAT, ou agora com a informatização, você vai preencher um formulário, esse formulário vai fazer uma análise de risco. Na hora, certo? De imediato. Se for uma empresa que não tem risco nenhum, vamos dizer um exemplo, um podcast, não tem risco, vai sair o alvará rapidinho, mais rápido. Muito mais rápido. Então, no caso, se trata disso, né? Isso, por exemplo, o que eu citei do MEI é que às vezes as pessoas precisam até a questão da nota fiscal. Que é o microempresário empreendedor. Microempreendedor individual. Microempreendedor individual, perdão. Isso. E aí a pessoa precisa da entrada na prefeitura, ela precisa levar o certificado dela de cuidador de idoso, ela precisa levar o comprovante de residência onde está registrado o MEI, né? O CNPJ dela como microempreendedor individual. E ela precisa da entrada nisso na prefeitura. Então, se houver uma viabilização, isso vai facilitar até o autônomo, a vida do autônomo, para ele poder se regularizar. Né? Apesar que agora, na plataforma do MEI, consegue tirar nota fiscal tranquilamente. Isso sai quando? Já está em andamento? Isso já. O autônomo em si, CPF, o solicitante sendo pessoa física, o procedimento ainda é via processo físico, principalmente por conta das legislações em vigor, mas o mais importante é por conta da aprovação da capacidade técnica. Né? Então, se a gente imaginar aqui bem simples, um engenheiro, qual a necessidade de ir lá abrir um processo, ele tem que apresentar ao conselho de classe dele. Mas o cuidador de idoso também é super importante. Tem que apresentar a certificação dele. Com certeza. E assim, tanto a carteirinha do conselho de classe dele, quanto o certificado dependendo dos casos, é claro, já é expedido o alvará de maneira física ainda, no processo. Mas em relação às empresas, CNPJ, a consulta viabilidade. Então, o responsável, o contador, acessa o sistema da JUSESP, preenche as informações que o sistema impõe. Terminou de preencher, isso aparece para a prefeitura deu a viabilidade, é o primeiro passo. Chegou lá, beleza. Dali adiante, ela vai fazer o ajuste junto à JUSESP e Receita Federal, para que seja expedido de CNPJ, contrato social, em caso que não for MEI, requerimento de empresário, enfim. Após esse momento, ele vai solicitar o licenciamento, também tudo automatizado. Isso vai ser um tempo... Tem ideia de isso. Tempo de análise desse tipo de processo? Os mais simples? Vamos falar dos mais simples. Os processos de baixo risco, eles saem na hora. Né? Médio risco? Se tiver tudo ok, bateu o endereço, bateu o IPTU, bateu a metragem. Apertou o botãozinho, enviar... Os casos que não são exigidos corpo de bombeiros, ou os casos que exigem o laudo, tanto o laudo quanto o auto de vistoria, se já tiver, ele só vai preencher e vai expedir. Em casos, por exemplo, que se faz necessário apresentar uma licença da vigilância sanitária, se tiver já tiver com a licença, só vai alimentar com o número da licença. Isso serve para a CETESB, enfim, para todos os órgãos que tem acesso ao sistema. O sistema é integrado, né? É importante deixar isso claro. Quando ocorre o lançamento no sistema, todos os órgãos passam a fazer análise. Né? Então a gente está falando aqui de prefeitura, de bombeiro, de vigilância sanitária, enfim, a Coordenadoria de Defesa Agropecuária. Isso vai estar disponível quando? Já está disponível. Já está disponível. Já está, inclusive, a prefeitura fez implantou na cidade, se não me falha a memória, em 2017 para 2018. E é claro que houve alguns ajustes. A JUSESP mesmo foi modernizando, teve uma troca de sistema ao longo do caminho que melhorou muito, mas isso já ocorre. Nos casos de baixo risco, o alvará ele é impresso inclusive pelo próprio contador que solicitou. Se tiver tudo certinho as informações, solicitou, ele sai automático. Mas é bom salientar que muitas pessoas que podem ver o nosso podcast, pessoas da comunidade que tem a sua empresa pequena, quer montar a sua empresa, não vai ter todo esse trabalho, vai ficar muito mais fácil, muito mais rápido. Então a gente diz aqui, ele se referenciou
a uma grande indústria, que vai licenciamento ambiental, CETESB, meio ambiente, sim. Bombeiro e tal. E tem você que pode ser uma costureira, Perfeito. que pode ser que nós falamos MEI, né? Perfeito. E assim por diante. Então isso vai sair na hora. Você montar um pequeno restaurante que vai ser um negócio muito mais rápido, né? Perfeito. E a gente entendeu que isso está funcionando já e que vai ficar mais fácil. Sim. Queria passar por um outro tempo. O que eu quero dizer? Antes de você começar na prefeitura com o Kiko, acho que foi em 2012? 2013. Você já trabalhava em São Paulo na Secretaria de Governo, é isso? Trabalhei na Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho do Estado. Eu lembro disso porque eu sei que você trabalhava lá. E era responsável pela frente de trabalho. Éramos responsáveis. Então eu quero contar ao pessoal aqui uma novidade, né? O que é uma novidade? Não é novidade, mas as pessoas não sabem, não viram você, não te viram, não sabem de onde veio, como é que se tratou essas tratativas todas. Então você que trabalhou na frente de trabalho, acho que em meados de 2008, 2007... Então foram mais de 3 mil pessoas, eu fiquei sabendo, que passaram pela frente de trabalho aqui na região de Flor da Rocha. Sim. Eu lembro que, por exemplo, no 26º Batalhão era uma quantidade grande de frente de trabalho, no Bombeiro, entre outros órgãos públicos, escolas, né? E todas essas mãos de obra, ou seja, essas pessoas empregadas, que é um auxílio, né? Um auxílio do governo, empregando essas pessoas para que pudessem melhorar a sua renda, levar o mínimo para suas famílias. Perfeito. Era oriundo do setor que você trabalhava. Perfeito. Até, inclusive, eu me recordo com muito carinho dessa época, porque o que gerou o convite na época para eu vir para o PAT, né, o Kiko dizia muito isso, não, você tem a experiência lá, acho que pode encaixar aqui, e acabou dando certo. Era um programa que o governo do estado criou à época, frente de trabalho, mas o nome do programa era Programa Emergencial de Auxílio ao Desemprego. Então as pessoas se cadastravam e, frente à demanda que existiam nas cidades, dos órgãos públicos, à medida com que o Estado liberava as vagas, as prefeituras, né, faziam a análise da demanda de cada área. Por exemplo, em Franco, o Juqueri chegou a abrigar muitos bolsistas, como eram chamados, a prefeitura, a delegacia. E era um programa fórum, e era um programa muito interessante, porque a pessoa trabalhava 4 dias da semana, um dia era reservado para se capacitar, para poder voltar ao mercado de trabalho, e de contrapartida ela recebia uma bolsa auxílio, recebia um vale transporte, um vale alimentação. E foi um programa que colaborou muito, né? O Estado não vivia um momento de empregabilidade tão favorável, né? E esse programa colaborou muito. Várias pessoas passaram por isso. É claro que é o tipo da situação, não é fácil lidar com o desemprego, né? E o desemprego é muito importante a gente sempre lembrar de que a pessoa se qualifica, ela busca uma colocação no mercado de trabalho, e a vida financeira dela está em torno disso. Ela está falando de se alimentar, de criar um filho, de moradia, para ela ter condições dignas. E quando ela se vê numa situação de desemprego, não é fácil para ninguém, né? Não é fácil para ninguém. E é claro que o poder público tem sim de fazer política pública, executar política pública de uma forma com que essa pessoa consiga se recolocar no mercado de trabalho. É importante a gente até destacar, e tem algumas cidades do país, do estado, que no momento de crescimento, o órgão público acaba tendo condição de fazer grandes investimentos em obras, né? E é claro que isso vai gerar emprego. Mas a gente tem que se atentar. É lógico que é bom. E temporário. Pelo amor de Deus. Perfeito. Temporário. Esse raciocínio, então, até fazendo uma defesa novamente ao grupo de comerciantes, empreendedores, empresários, enfim. Essa mão de obra, ela tem um começo, um meio e fim, por conta da conclusão da obra. E quando a gente fala da importância do comércio local, é uma mão de obra que tem uma característica de tempo de contratação completamente diferente, né? O comércio, ele está ali, ele não vai fechar, a não ser que Deus me livre aconteça alguma coisa e ele venha falir.
Mas em caso contrário, ele não tem data término como uma obra. Por exemplo, um vendedor de uma loja, ele sai de uma loja, ele vai trabalhar em outra. Você tem no comércio, não se adaptou naquele ambiente, naquele produto, ele vai vender outro produto. Perfeito. Então, Tiago, você é da Secretaria Adjunta de Desenvolvimento, a Carol da CDL, tem uma certa afinidade entre as duas atividades, ou seja, ela vem representando o comércio e você representa a Secretaria Adjunta de Desenvolvimento. Qual é essa relação? Como é que é isso aí? A gente tem que estar bem afinadinho. As pessoas acham, né, que uma associação comercial, que a CDL, para quem não sabe, é uma associação comercial, significa Câmara de Dirigentes e Lojistas, né? Ela é nova aqui na cidade, essa associação, né? Ela tem base estadual, federal, né? E a associação, ela não está para ser um partido de oposição, ela está para andar de mãos dadas com a prefeitura, principalmente com o pessoal do desenvolvimento econômico, né? Por quê? Porque se o desenvolvimento econômico faz um grande projeto, querendo ou não, atrai maiores investidores para a cidade, né? Querendo ou não, acaba fomentando o comércio e gerando emprego. É uma roda, né? É uma engrenagem. É uma engrenagem. E a CDL vem no quê, nesse sentido? Fazer a intermediação, a ponte, às vezes levar demandas ao pessoal da Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Desde que eu assumi a CDL, que foi o ano passado, final do ano passado, começo desse ano, eu praticamente não saí da sala do Tiago, em bons modos, porque sempre levei demandas para eles de comerciantes que me solicitou, às vezes problemas com a viabilidade, pedidos de isenção para quem não sabe, né? É uma coisa não muito divulgada. Eu queria até que o Tiago falasse sobre isso, sobre a isenção tributária para instalação de fábricas, né? Pequenas indústrias aqui em Franco, a questão do MEI também, o que eu já levei de MEI para sentar na sala do Tiago, para explicar a forma de liberação do licenciamento, é muito importante. Então tem que ter essa parceria, tem que ter essa conversa, né? Então é isso, é fundamental o desenvolvimento econômico, essa passa na nossa cidade. Carol, sim, Daniel, eu só posso fazer um adendo só para não passar batido. Fica à vontade. É claro que a Carol vem fazendo um trabalho muito bacana lá, realmente de empenho, e a gente acaba tendo muito contato. Sim. Assim como também a associação comercial, a gente acaba recebendo o presidente e as demandas são muito semelhantes, né? Principalmente em relação à MEI, então para nós é muito importante ver a forma com que as associações ou os centros que concentram os comerciantes de certa forma, né? Sim. Se empenham para colaborar. E o interessante é que a situação do MEI, que é o microempreendedor individual, até para as pessoas terem conhecimento, aqui também no desenvolvimento econômico é ofertado os trabalhos do Sebrae, a prefeitura possui esse convênio, existem pessoas lá capacitadas. Os trabalhos do Sebrae, explica pra gente poder entender. Às vezes a pessoa fala, tem o trabalho do Sebrae, sim. Mas ela não sabe quais são. Vamos lá, inicialmente a pessoa que se identifica com algum tipo de empreendedorismo, o Sebrae consegue regularizá-la através do MEI, se for da vontade da pessoa, é óbvio. O Sebrae, ele oferta desde a regularização, ou seja, a criação de um MEI para ela, de um CNPJ, até o suporte de cursos, principalmente voltados para ela ter uma noção da parte financeira, de como funciona uma empresa, né? O Sebrae dá todo esse suporte. Parte de gestão. A alteração de quinais ou de atividades que a pessoa, de repente, ao longo do tempo, queira acrescentar ou retirar, isso o Sebrae faz tudo de graça para a população, é ofertado aqui em Franco. Além disso, de cursos, de oficinas, de capacitação de gestão, ele ainda trabalha com a expedição do DAS, que é o imposto que o MEI... Sim. Quem não sabe, o DAS é como se fosse o imposto do MEI que ele vai pagando, querendo ou não dar algumas garantias ao microempreendedor individual. Por exemplo, a mulher. A mulher, se ela ficar grávida, ela tem direito à licença maternidade. Se a pessoa ficar afastada por mais de 15 dias, na Caixa, ela tem direito a um auxílio doença. Perfeito. Uma próxima pandemia que a pessoa vir sofrer, né? Tomara Deus que nunca mais, né? Mas, por exemplo, não precisa entrar naquele plano que teve a mãe para ganhar os 1.200. Só o fato de você ser MEI, né, e comprovar que a sua atividade, né, declarar ali no aplicativo do Gov que a sua atividade não consegue ser exercida, você já tem uma garantia do valor que era, vamos falar da época, né, de R$ 1.200.
Então, isso é super importante para as pessoas terem conhecimento. Carol, deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta para você e também para você, Thiago. É o seguinte, por exemplo, tem a pessoa que ela trabalha em casa, ela faz bolo. É uma pessoa em casa, ela faz bolo. Ela pode abrir a MEI dela e pagar os impostos. Que depois eu vou te perguntar. O imposto é super baixo, hoje está no patamar de R$70. R$70 mensais. Isso. Então a dona de casa que faz bolo, aquela senhora que é costureira, ela pode abrir a MEI, ela vai contribuir com o INSS nesse valor, ela vai contribuir também para que caso ocorra, por exemplo, a licença maternidade, você que é uma mulher que está em casa, que está trabalhando para ajudar o marido, montou uma MEI, vai fazer bolo, doces e tal, regulamenta a sua atividade. E, além disso, passa a ter todos os direitos que a lei prevê em relação a isso. E não só isso, você projeta essa dona de casa, querendo ou não, para um e-commerce, para um iFood da vida, né? Para ela poder, ela aparece como pessoa jurídica, né? Ela não fica somente ali no CPF. Por isso que a regulamentação do autônomo é super importante para a nossa sociedade, né? Pergunta, se você é cadastrado no MEI, em um dado momento você para a sua atividade, você tem problemas, questões de SPC, Serasa, alguma coisa? Não. Você praticamente ou procura o pessoal do desenvolvimento econômico que tem o Sebrae, ou ela mesmo pelo aplicativo do Gov, né? Ela dá baixa no MEI. E se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira, talvez o Thiago possa dar uma orientação melhor, aquele valor recolhido, eu acho que ela pode sacar numa data de aniversário, não é algo assim? O MEI, o objetivo principal dele, o MEI foi criado na época, que se me falha a memória... Foi no governo Lula, né? O ministro Afif, se eu não me engano. Foi criado com o objetivo de tirar qualquer tipo de burocracia para que as pessoas que era a conseguissem se regularizar. Daquele autônomo, né? O sorveteiro, o confeiteiro. Mas o objetivo maior dele é que a pessoa inicie nesse cenário recolhendo uma tributação relativamente baixa. Formalizando uma atividade informal. Formalizada, estruturando com aquilo que o Sebrae oferta no país inteiro e para que essa pessoa, num futuro próximo, né, ela consiga se desenquadrar e cresça, e esse é o objetivo principal. Tanto é que no próprio aplicativo tem de MEI para ME, para você se tornar uma empresa do Simples. Isso mesmo. Thiago, deixa eu fazer uma pergunta para você. Nesse período que você está à frente a essa pasta, vamos falar desse ano, porque os anos anteriores a gente teve pandemia, teve um monte de coisa que aconteceu. Não vamos contar com isso devido às circunstâncias, né? Cenário. Quantos empregos foram gerados? Olha, no ano de 2023, ano passado, foram captadas pouco mais de 20 mil vagas de emprego. Mais de 20 mil vagas de emprego aqui em Franco da Rocha. Foram captadas. É bom registrar isso aí porque você capta 20 mil vagas em uma cidade de quantos mil habitantes nós temos hoje, em média? No último censo... Eu queria que seja 140, 150 mil habitantes aqui na cidade de Franco da Rocha, em torno disso. Carol, dá uma pesquisada pra gente aí. Dá uma pesquisada aqui no 20 mil empregos é uma quantidade muito considerável. É claro que é importante a gente ressaltar que quando você atrai essa quantidade de vagas, não necessariamente ela foi preenchida. Né? Existe ainda... Ela foi ofertada. Foi ofertada, é claro que... a intermediação da mão de obra é a vaga ofertada com o perfil do trabalhador. E o número de empregabilidade de 2023 dá em torno de 1.300, 1.400 pessoas formalizadas, né? Que a gente chama de pessoas trabalhadores que passaram na entrevista e foram formalizadas em carteira de trabalho. Essa diferença de números ainda se dá por conta de algumas que inclusive vai começar agora, provavelmente em março ou abril, a Secretaria Adjunta consiga ofertar. Que é um trabalho que já existia pouco antes da pandemia. Era uma oficina onde preparava as pessoas para o mercado de trabalho, para entrevista. Uma capacitação das pessoas, né? Infelizmente,
tem que ter um conjunto, tem que ter uma parte, nós tratamos até como se portar numa entrevista, né? Sim. Claro que esse número todo não se trata disso, na verdade, situações de perfil. Eu lembro até, na verdade, esses treinamentos, se eu não me engano, acho que você que liderava até no PAT, quando era localizado ali atrás da prefeitura, Sim. na Avenida da Liberdade. Sim. Você era uma das pessoas que liderava esses treinamentos. Deixa eu só falar uma coisa, talvez você já esteja até preparado aí. Mas a população de Franco da Rocha hoje ela gira em torno de 144.849 pessoas. 150 que eu tinha. Falando em 150, né? Isso. Em 2023, IBGE, dados oficiais, né? Dados oficiais. Isso, pessoas que moram na cidade. Tem aqueles que vieram ainda, que não estão registrados e tal. Então, a densidade por habitante, porque a densidade demográfica em 2022 são 1 milhão e 90, ou melhor, habitantes por quilômetro quadrado, ou melhor. Bastante pessoa, né? São 1.090 por quilômetro quadrado. 1.090. Até fala milhão, aproveitar essa brecha até que a produção passou. Esse número de vagas ofertadas a gente está tratando diretamente, por exemplo, com a vinda do Mercado Livre. Sim. Boa parte desse número. Que prega muita gente, né? Muita gente. E a tendência, como a gente já falou aqui em relação à posição privilegiada da cidade, a tendência, com as alterações que foram feitas no plano diretor, a tendência é que esse número de empresas voltadas para essa área cresça, né? Da área da logística cresça. Não só com... Crescendo ou não na área da logística, nós vamos ofertar mais emprego, tem pessoas mais empregadas em Franco da Rocha e, querendo ou não, são mais pessoas consumidas no comércio local. E aí a gente sai, querendo ou não, né, Thiago? Capital acaba ficando na cidade. Exatamente. E não só isso, a gente acaba... É uma bandeira que o Thiago carrega, que eu acredito muito, por isso estou na frente da CDL, é que nós temos que gerar emprego dentro da nossa cidade, né? Não tirar essa mácula que nós somos cidade dormitório, né? E querendo ou não, nós temos aí, talvez o Thiago possa falar, né? A gente está com uma arrecadação boa, né? Interna, né? Querendo ou não, já temos... Na verdade a conta ela é bem simples, Carol. A arrecadação que você fala do município... Sim, ela já bateu o Cajamar, né? Assim, Cajamar não acho que ainda não... É um negócio pesado, não atingiu, mas a cidade vem crescendo. Sim, e é natural, reflexo, né? É natural que a capacidade de investimento que a prefeitura passa a ter é outro, né? À medida que você recolhe mais tributo, com que você tem recolhimentos maiores, é natural que a prefeitura tenha um poder de investimento maior. Tiago, só para salientar, quem chegou agora, o podcast demora um certo tempo. Qual que é a finalidade do podcast Falando Franco hoje, com o Thiago e com a Carol? É informar o comércio, a você que está em casa, como funciona a dinâmica de geração de emprego, de capacitação, a formalização da sua atividade, a importância, você que está em casa, que é você que é dona de casa, para ajudar o seu marido, montou algum tipo de atividade comercial, que você pode estar procurando o PAT, pode estar regulamentando a taxa em torno de R$70, passa a ter vários direitos, que seriam direitos trabalhistas, né? É muito importante essa informação para o cidadão. Sim. A finalidade do podcast, como eu falei antes, é assim, em cada pasta que a prefeitura tiver, nós vamos fazer o convite para o gestor, para que ele possa estar explicando como funciona para a população, de fato, aquela pasta, aquela atividade. Passamos com o chefe de gabinete, comandante da guarda, você que é secretário adjunto de desenvolvimento econômico, que é muito importante, uma função que traz para você, comerciante, a importância do Thiago nesse cenário é valorosa, tendo em vista que, Thiago... Muito, ela, querendo ou não, é o desenvolvimento econômico de Franco da Rocha, né? Pois é, então eu quero só acrescentar o seguinte, Thiago, o seu convite aqui é para explicar sobre esse fato do desenvolvimento econômico e também explicar uma coisa importante. Não é só o emprego que você gera. A empresa, uma vez já estabelecida, ela passa a ter também alguns outros benefícios, né? Tem algum outro benefício que a empresa passa a ter, por exemplo, em determinados fatores, a viabilização de investimento para capital,
o Pátio trabalha com isso? Isenção tributária. A empresa que vai se instalar a cidade possui tem um banco também. Tem também. E tem o Banco do Povo que está instalado dentro do desenvolvimento. Também está lá. Junto com o pessoal do desenvolvimento econômico. Eu queria falar do Banco do Povo um pouquinho, se você me permite. Claro. Que é uma coisa que até eu tenho dúvida. Então, se a gente que tem contato com as pessoas, né, com a Carol, com você, tem dúvida, eu creio que a pessoa que estiver assistindo o nosso vídeo vai ter dúvida também. Como funciona o Banco do Povo? Até é importante a gente destacar que o fato do grupo que atua pelo SEBRAE, do grupo que atua pela emissão de alvará e do grupo do Banco do Povo estarem próximos, é que a ideia era de que a pessoa, que o empreendedor possa ter acesso a tudo aquilo que no mesmo lugar, os canais, né? No mesmo lugar. Próximo. O Banco do Povo é um convênio com o governo do estado, que também já está na cidade, acho que há cerca de quase 20 anos, não 20 anos, menos, desculpa, acho que desde 2008, se eu não me engano. É uma contrapartida, o estado entra com uma parte do valor do empréstimo, a prefeitura com outro. Existe um aporte do qual a prefeitura pode ir liberando ou não. É importante destacar que a prefeitura não faz a liberação direta, tá? Alimenta-se o sistema, passa por uma análise de crédito, que é padrão e praxe para qualquer tipo de empréstimo para investimento empresarial. E dali o trabalhador pode sim comprar equipamentos para ele poder executar. Um exemplo aqui, o cabeleireiro pode comprar um material de equipamento para ele poder abrir. Tem ideia de juros isso? É o menor do mercado. É o menor do mercado. E até quanto pode ser pego? O primeiro até 5 mil. E de acordo com o pagamento dele, é com que fidelidade, o sistema consegue ampliar. E, Thiago, a pessoa MEI pode ter acesso ao Banco do Povo, como também um limitado, um EPP. E a pessoa, só a pessoa física, a confeiteira que o Daniel comentou, que faz os bolinhos dela em casa, ela também tem acesso? Tem acesso. Agora, tem uma situação importante em relação obrigatoriamente, você tem que fazer um investimento no empreendimento ou na atividade. Sim. Né? E até por uma questão de segurança tributária, eu acho que é importante, vislumbrando também com que essa empresa, esse empreendedor, ele cresça. A orientação, a indicação e o que é ofertado, claro que a análise é do trabalhador, é que ela passe a aderir ao MEI, seja um microempreendedor sim, né? Para que o Estado de uma forma geral, o veja como uma pessoa jurídica, né? Que é muito importante. Saia da informalidade. Saia da informalidade. Só fazer um adendo. Você falou de 2 programas aqui, né, que você participou no governo do estado de São Paulo em 2008, e você também falou sobre a questão do Banco do Povo, que é um convênio com o estado em 2008. Só para quem não sabe, em 2008 nós tínhamos Geraldo Alckmin, né, no governo do estado de São Paulo, né? Prefeitura, eu acho que era do Haddad, que era um convênio muito fortíssimo que tinha. Então, assim, foi querendo ou não, para você ver como hoje a importância, querendo ou não, de uma visão, de uma gestão onde exista um empreendedorismo, onde vislumbre, querendo ou não, o comércio, né? Eu acho que é importante a gente... a condição de dar um suporte para o empreendedor de uma forma geral. É que o Geraldo Alckmin ele tem essa chamada com o empreendedor, né? É o que faz circular a roda gigante da economia. Lembrando que não é partidário. Aqui nós temos cunho político partidário, né? A gente fala dos benefícios, né? Sim. Seja A, B ou C. Sim. E como a gente até comentou, né? Como com a CDL, por exemplo, ela é a partidária. Você está no governo, você não está trabalhando junto. Então é importante saber, porque a pessoa não se... uma questão de disputa política, as pessoas até podem se sentir ameaçadas. Mas naquela época existia até uma divergência. Eu acho que ao longo do tempo, muita coisa vem mudando na cultura do país, né? Está melhorando há um tempo atrás, com certeza, mas há um passado talvez não tão distante, era muito comum ver algumas pessoas com ideias de setor patronal versus o setor dos trabalhadores. O que, particularmente, eu acho um equívoco enorme. Sim. Que ao longo do tempo a gente está vendo aí. Para que tudo dê certo, é uma via nas mãos do colaborador. Perfeito. Esse raciocínio, que aos poucos, de fato, está acabando. E falando em empresário, cortando um pouquinho você, né?
Deixa eu falar do Freitas, meu amigo Ronaldo, viu? Se você for comprar seu material de construção, fazer um jabazão para você, Ronaldão, parceiraço, tem que falar, falei do Freitas e do PAF, que você conhece um pouquinho, né? O Plano Assistencial Familiar, que tem colaborado muito conosco, é um grande parceiro. Um abraço ao nosso amigo Felipe, e que está sempre com a gente. A gente já vendeu nosso peixe agora, ó, você viu o colaborador? E o Faustão da Adega, né, que eu tenho que dar um abração para ele, que é um parceiraço também, indica muito a gente. E vejam bem, essas pessoas são parceiros nossos, né? E como também a Fênix, que a Carol entende bem, né? Sim, eu sou presidente da CDL, mas eu tenho minha própria empresa, que é a Fênix, que faz encaminhamento. Hoje nós trabalhamos também no encaminhamento, Fala do encaminhamento completamente diferente do já. PAT. Pelo contrário, eu já utilizei o serviço do PAT. Para poder fazer encaminhamento. Exato, porque então, querendo ou não, tem que andar amarradinho, né? Agora nós entramos na engrenagem, ou seja, entra o meu colega, o colaborador, com a informação do gestor econômico da pasta de Secretaria Junta de Desenvolvimento Econômico, com a CDL, que é uma associação, né? Sem cunho político partidário, e também com a Fênix, que é a sua empresa, que encaixa a empregabilidade, né? E deu certo. Tiago, desculpa te atrapalhar. Continua. Não, Daniel, eu só queria fazer uma observação em relação à oferta das vagas, né? O PAT, além de fazer a captação, de buscar as vagas por ligações, visitas, enfim, todos os contatos com a empresa, inclusive há algumas pessoas que cuidam diretamente disso. Queria até mandar um abraço para a Carla, que é responsável pelo PAT. Além disso, algumas empresas procuram na internet, ou quando a prefeitura divulga, eles querem saber e vai até lá. A grande importância do trabalho do PAT de intermediação, ele não gera custo nenhum, tanto para o empregador, que oferta a vaga, e nem para o trabalhador. Lá atrás, em 2013, 2014, a gente tinha detectado um número de não comparecimento nas entrevistas muito grande, né? E foi daí que surgiu a ideia, na época, que também então o prefeito Kiko na época apoiou e acabou dando certo, foi na aposta da gente ceder um espaço para que as empresas pudessem fazer a entrevista aqui em Franco. Esse número baixou. É natural imaginar que a pessoa que está fora do mercado de trabalho, está desempregada, de repente surge uma oportunidade de emprego numa cidade vizinha, ou na capital, ou até mesmo dentro da cidade. Mas a pessoa está sem dinheiro. E ela depende da condução. Do alimento, às vezes. É complicado. Mas isso não é só encaminhamento do adulto, né? Que nem eu trabalho com encaminhamento de adolescente. Muitas vezes o adolescente ele dá um compromisso de ir e não vai na entrevista. E não é uma culpa nossa, né? É porque realmente ele às vezes não tem um rendimento de ir até a entrevista. Eu acho interessante o seguinte, que nem voltando a falar da frente de trabalho, Thiago, você ofertava um valor mensal, mas você lhe dava um emprego, dava capacitação semanal. Perfeito. Né? Então não só se dava o dinheiro para a pessoa, ela se incentivava o cara e colocava. E ele, de certa forma, ele ou ela, estava prestando serviço, seja na delegacia, no batalhão, na prefeitura. Ele aprendia uma função, se integrava aquele meio que ele foi trabalhar. E não era só chegar assim, toma, passa o cartão aqui todo mês. Você tem que trabalhar, né? Sim. E há várias funções. E às vezes muitas pessoas capacitadas, viu? Sim. Outras menos capacitadas, mas desempenhavam funções de necessidade daquele ambiente. E eu acho que isso é importante, não só tem o cunho econômico, mas social. Social. Porque é importante o cara ter um emprego para poder trabalhar. Eu sou a favor de você gerar emprego. Sim. É a melhor ação que você pode fazer para melhorar a vida de um país é gerar emprego. Educação e emprego, né? No caso, nós estamos falando aqui, vamos focar no contexto, mas o emprego é a melhor... tem um termo que eu costumo usar, eu até me esqueci agora, mas a melhor projeto social, projeto econômico é emprego. Oferta de vaga de trabalho. Só um adendo, hoje Franco da Rocha, o Thiago me corrija se eu estiver errada, né? Mas tem mais de 600 empresas licenciadas no município ou prestadores de serviços regularizados. A questão da indústria ainda ela é baixa, né? Sim, eu acho que após esse momento do plano diretor, com todas os amparos que tanto o grupo do meio ambiente,
via lá, olha gente, isso aqui é uma área de proteção ambiental, aqui não pode, dentro de todos os ajustes que foram feitos em cima do plano diretor, muitas empresas já vieram para Franco. Tem um detalhe que o próprio sistema ele não autoriza que a gente tenha acesso a detalhes, mas semanalmente ocorre uma consulta de viabilidade aqui em Franco, né, em áreas que hoje são de zoneamento industrial. E o fato do Mercado Livre ter vindo, tem o Grupo Caoa que tá vindo. São vários galpões naquela região, Thiago. O pessoal passa de carro, não sabe o que é. Muita gente passa de carro na Tancredo de Almeida Neves, que em data oportuna precisa fazer um comentário sobre aquela localidade, um comentário até de segurança pública, não é no caso de hoje. Sim. Mas a pessoa passa de carro, ela vê um monte de galpão. Você vem de Jundiaí, já chegando na divisa com o Franco da Rocha, você vê um monte de galpão. E as pessoas não sabem o que é aquilo. Sim, sim. Então, você pode dar uma explanada sobre o que é aquelas grandes, aqueles gigantes galpões. Sim, complementar até a sua pergunta? Sim. Existe algum projeto futuro ou para esse ano, para chamada de empresas no setor logístico para Franco da Rocha? Porque existe esse namoro, né? Está chegando uma empresa grande. Né? É até importante a gente... Está chegando um monstro uma coisa puxa a outra, né? Também não adianta lotar ou tentar lotar de empresas um local sem dar a devida estrutura, né? Sim. Até há poucos dias atrás, até inclusive uma conversa com o grupo que detém a gestão, o grupo estadual que detém a gestão da rodovia. Porque à medida com que você traz grandes empresas, daqui a pouco você tá tudo entupido, já existe um trânsito. E tem que ser eu acredito muito no crescimento ordenado, né? Se não ordenar no começo, da metade para o final fica mais complicado de lidar. Do tema, né, que é o seguinte, a rodovia que liga Franco da Rocha, Jundiaí, Cajamar, ela é dotada de 2 faixas e algum trecho de 3 faixas, né? Então o que acontece ali? Temos muito problema de acidente na balança, na reta da balança. Sim. São acidentes constantes e que não é fato, não é pauta dessa nossa conversa, sim. Mas que em relação à quantidade ali na porta do Mercado Livre mesmo, sim. Você começou a descer ali, é constante, é quase semanal o acidente ali, e acidentes gravíssimos. Eu atendi um monte ali, e às vezes vejo nos grupos do WhatsApp, poxa, mais um acidente. Em data oportuna nós vamos comentar sobre isso. Isso importantíssimo. Mais casos, mais empresas, mais trânsito, importantíssimo. Mais casos. Até deixar a prefeitura já vem tratando disso de uma forma muito séria, né? Porque o acidente para 2 a 3 horas ou mais a via. Porque eu já peguei. E assim, inclusive em caso, porque a prefeitura não tem a gestão da rodovia. Não tem a gestão, mas... É do Estado. Mas a prefeitura se dispôs, inclusive houve uma reunião há pouco tempo com o grupo que tem o controle estratégico da área, e foi abordado todos esses temas e a prefeitura está acompanhando. É importantíssimo. Tiago, leva essa informação, porque assim, a gente não tem acesso aos grupos e às pessoas, e também vai chegar um maluco lá falando sobre trânsito, causa uma congestão em algumas pessoas. Mas porque eu também não sou da área. Na verdade, a informação que eu tenho... É uma área que eu estudo até hoje sim. E analiso. Nós temos esse ponto que é sensível, porque é recorrente, ano após ano, acidentes ali, né? Tivemos um caminhão que capotou em cima de um carro. Sim. Vários acidentes ali. Esse é apenas um, né? Que matou as crianças que estavam dentro do carro. Então, ocasionou um grande problema ali, né? E a gente também tem no município de Caieiras, que ali próximo a Nova Caieiras, você tem dezenas de acidentes ali naqueles pontos críticos, né? Que tem que ser resolvido. Não é o seu caso, mas talvez em dado momento você tenha daquela área em relação à parte de viabilidade para ter locomoção, né? Comentário aí. Mas eu acho que é um tema também que é complicado. É que você é uma pessoa que tem grande acesso ao governo, você tem muito contato com o governo do estado, você tem contato com o Kiko, que é um deputado federal e que também tem condições, você tem contato com o Mauricica, deputado estadual, meu colega contemporâneo de faculdade, eu vou dizer para você, através do pedido que a gente faz para você, é que leve ao conhecimento dele
embora o assunto não seja esse, a grande importância da intervenção nessas rodovias que a gente citou, porque são vidas que estão indo embora constantemente, porque a sinalização ali, qualquer engenheiro de tráfego, ele vai detectar o problema facilmente ali, que não é obra da prefeitura. Esse é um pedido, sabe, Thiago? Porque mas é necessário eu sei que a sua índole, a sua pessoa, a pessoa que você é, que eu lhe conheço há muitos anos, eu sei que você vai levar essa mensagem a eles e fazer um pedido. Eu não sou candidato a nada, mas eu posso fazer um pedido para que em pró das pessoas que estão perdendo a vida por conta desses acidentes. Voltando ao assunto, então. Bom, vamos voltar à pauta então. Agradeço a sua atenção sobre isso e vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pergunta simples. Você, com esse conhecimento todo que você tem na área, qual é o investimento que está chegando na cidade, algum outro projeto que possa gerar mais emprego, ou seja, que possa trazer mais renda para o cidadão franco-bochense? Posso complementar a sua pergunta? Pois não. A questão do turismo, né, que agora é novo, eu estou fazendo parte até do Conselho do Turismo, representando o comércio aqui de Franco da Rocha. Como o desenvolvimento econômico vai atuar nessa questão? O que vai ajudar, o que vai agregar? É um tema que o governo agora vem trabalhando em cima de política pública relacionada ao turismo. Quem tem a gestão hoje na municipalidade é o Grupo da Cultura, que é o Chiquinho, então um trabalho excelente. E o interessante é que está muito bem alinhado junto ao desenvolvimento econômico. E existe um projeto, principalmente vinculado à parte gastronômica, que já foi identificado isso na nossa cidade. Inclusive algumas rotas que ligam a outras cidades que se tornaram referências na gastronomia. E claro que aos finais de semana com muito mais intensidade. E em breve aí já vai ser apresentado um projeto, ele está em fase de conclusão. Está fazendo as devidas análises para fazer um piloto, mas eu acredito que ainda no primeiro semestre esse projeto vinculado à gastronomia da cidade já esteja em prática. Que entra na parte do turismo, né? Que entra na parte do turismo. Fazendo um adendo que a presidente do conselho é a Monique Pedroso. Perfeito. Bom, Thiago, agradeço a presença sua, da Carol, e obrigado por representar a secretaria sua pasta. Gostaria que você fizesse as considerações finais. Daniel, primeiro que eu fico muito feliz de ter participado, agradecer mais uma vez a equipe da produção, o Daniel, a Carol, as pessoas que nos acompanharam, agradecer ao Dr. Nivaldo, ao Brandino, chefe de gabinete, ao Renelis, nosso secretário da Fazenda, e gostaria também de agradecer aos servidores que diariamente constroem esse trabalho que a gente desenvolve com muito carinho, muito empenho. Até mandar um alô especial para aquelas pessoas que têm a gestão, né? E se eu tiver que falar nome por nome aqui não vai dar tempo, mas vai esquecer de algum, a Carla, para não cometer injustiça, mas a Carla, ao Felipe, ao Eber, ao Rubens, ao Duzinho, enfim, a todas essas pessoas que diariamente nos ajudam a construir esse serviço ofertado e que a gente procura melhorar a cada dia que passa. Carol. Muito obrigado. O que eu tenho para falar é agradecer também a presença e obrigada também, né, o Thiago por ter vindo, né, e por ter me convidado, e que as pessoas procurem a CDL, se associem à CDL, que nós estamos aqui para ajudar desde o MEI, do microempreendedor individual, até um limitado, um grande, um Ereli. Daniel, desculpa, Carol, de cortar, mas estava falando de cometer injustiças e faltou o nome do Weber também, que diariamente está conosco lá. Um agradecimento para ele também. Antes de encerrar, temos um compromisso. Gostaria que você se comprometesse a retornar com a gente fazer mais um podcast, porque o serviço da sua pasta é de grande importância para girar o nosso comércio, né? Cada vez mais, trazendo emprego, facilitando a vida do nosso comerciante, do empreendedor, do microempreendedor, enfim, das pessoas que querem trabalhar na formalidade e trabalhar com justiça social, né? Com certeza. Muito obrigado a você que assistiu ao nosso vídeo.
por gentileza, queira curtir, dar seu like e mandar brasa aí, porque a gente vai sacudir a roseira. Se inscreve no canal, porque a gente precisa de força, né? Porque assim, a gente é tudo orgânico, viu? É uma agricultura orgânica aqui, tá? Nós vamos ter outros podcasts aí que eu vou sacudir a roseira, mas aqui eu vou ter que ser um pouquinho mais formal. Deus abençoe a todos, né? Que sem Deus não somos nada, e até o próximo podcast Falando Franco com Daniel Azevedo.